Pelo aumento dessa pressão intraabdominal no nosso dia a dia, em situações de esforço, os ligamentos que sustentam os órgãos pélvicos, eles acabam sendo sobrecarregados, sendo lesados aí ao longo do tempo. E por esse motivo que os músculos do assoalho pélvico, eles desempenham um papel fundamental aí nesse suporte dos órgãos pélvicos, regulando também a pressão dentro dessa pelve e evitando aí uma sobrecarga nessa região de órgãos, de ligamentos. E um assoalho pélvico saudável, olha só que informação importante. Um assoalho pélvico saudável, ele começa a se contrair pouco tempo antes de uma tosse ou de um esforço para promover a continência, o fechamento ali dos esfíncteres e também para dar suporte, dar maior sustentação aí para esses órgãos pélvicos. E essa musculatura de assoalho pélvico, ela não age de forma isolada, então a gente vai ter também uma sinergia com a musculatura da parede abdominal e ambos esses grupos musculares, eles vão estar ligados tanto com a parte respiratória quanto também com situações de aumento de pressão intraabdominal. Então, ao longo desse aumento de pressão intraabdominal, a gente também tem a sinergia dessas duas junções aí, dessas duas partes musculares. Então, parede abdominal e região de assoalho pélvico. Então, falando de toda essa parte teórica, né, para trazer para vocês esse conhecimento, trazer para vocês essas questões que são importantíssimas de a gente também saber ali no momento da orientação da nossa paciente. Então, agora eu quero trazer para vocês como que a gente vai fazer esse treinamento, principalmente pensando em orientar a paciente para ir para uma atividade física. Então, a gente vai pensar aqui na nossa paciente de pós-parto, onde eu quero orientar ela para voltar para uma atividade física ali naquele pós-parto. Então, lembrando que a gente ainda tem aumento de pressão intraabdominal por conta daquele útero ali ainda em retorno, ele não retornou ali ao seu estado normal. A gente tem ação ali na linha alba da parte hormonal, que ela ainda está instável, também não regulando a pressão intraabdominal, e as vísceras também em uma posição fora do seu padrão normal. Aliado a isso, eu também tenho outra situação que aumenta muito a pressão intraabdominal, que é o peso do bebê. Ele não está mais dentro desse abdômen, mas ele está fora, né? E agora, anteriormente, durante a gestação, a minha paciente cuidava para levantar, né? Cuidava ali no momento de fazer um esforço, então ela ativava aquele abdômen, ela ativava o assoalho pélvico. Só que agora o bebê chorou, ela sai correndo para ajudar aquele bebê, para amamentar, para pegar ele. Então, a gente tem situações diferentes da gestação para o pós-parto. Então, a gente tem que se atentar a isso também quando a gente vai orientar essa paciente. Então, pensando aqui nas orientações, eu fiz um passo a passo para vocês de como a gente pode fazer isso lá no nosso consultório. O primeiro ponto desse treinamento é: a paciente deve saber respirar. Principalmente as pacientes gestantes, elas têm uma respiração apical, né, de uma forma bem frequente ali no nosso consultório. Então, a gente vai começar ensinando para ela como que ela vai fazer uma respiração diafragmática primeiro, trabalhando todo esse gradil costal, trabalhando essa porção de base pulmonar. Então, a gente vai trabalhar toda essa questão primeiro, fazer com que ela respire adequadamente. E outro ponto, a gente também preparar ela para uma respiração em situações de aumento de pressão intraabdominal. Por exemplo, ela faz atividade física. Eu sempre tenho que perguntar para ela, né? Essa é uma pergunta básica para fazer no consultório. Você lembra de sempre soltar o ar quando você faz esforço lá na academia? E ela vai ficar pensando. Na maioria das vezes ela vai te trazer a resposta na sessão seguinte e ela vai te dizer: não, eu prestei atenção e eu acabo trancando a minha respiração. Então a gente também precisa trabalhar essa consciência respiratória tanto lá no nosso consultório, quanto também ensinando para ela a fazer esse treinamento respiratório lá na atividade física. Então, sempre soltando o ar no momento ali do esforço, então expirando no momento do esforço, de preferência com a glote aberta na expiração, o que vai permitir aí uma exalação de ar e evitar aumentos excessivos de pressão intraabdominal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da valsalva na atividade física, mas aqui é um ponto muito importante.
Eu trabalhar essa respiração, trazer essa consciência respiratória, fazer com que ela não tranque os lábios, né? Não feche a glote no momento dessa expiração. Então, esse é um ponto fundamental, o primeiro passo aqui para orientar a minha paciente lá para atividade física. Segundo passo, muito importante, ter uma boa consciência perineal. Então, saber contrair e relaxar adequadamente. Se a minha paciente tem ali um P, né, um grau de força de 0, de 1, até de 2 ali às vezes, vai dificultar bastante já esse treinamento para a atividade física. Então, antes de trabalhar na atividade física, eu vou ter que preparar muito esse assoalho pélvico, porque ela não tem nem consciência. Como que eu vou pedir para ela contrair lá na atividade física? Então, a gente precisa primeiro criar essa consciência, fazer com que ela tenha ali essa consciência de contração e de relaxamento, para que depois eu entre na terceira fase dessa preparação, que é juntar, que é unir as duas coisas, os dois pontos anteriores, né? Então, ponto 1 e ponto 2. Então, juntar aí a respiração com a ativação desse assoalho pélvico. Então, no momento que ela soltar o ar, no momento da expiração, ela vai ativar esse abdômen e esse assoalho pélvico. Isso no momento do esforço. Então, lá na academia, ela vai levantar o peso, ela vai fazer a força, ela vai expirar nesse momento, ativando o abdômen e ativando o assoalho pélvico. Porque essas contrações sinérgicas do assoalho pélvico e musculatura abdominal, elas vão servir para proteger esse assoalho pélvico contra o aumento de pressão intraabdominal e também para dar ali uma melhor postura, né, um melhor controle postural para aquela nossa paciente, melhor estabilidade, melhora também de todo esse controle respiratório para correr, para pular, para se esforçar. Então, sempre que for necessário, sempre que ela for fazer algum esforço, ela vai expirar, ativando o abdômen e ativando o assoalho pélvico. Então, para isso, eu preciso primeiro de consciência respiratória. Então, ter essa consciência lá no consultório e lá na atividade física. Segundo, ter uma boa consciência perineal. Então, saber contrair e saber relaxar. E terceiro, conseguir juntar esses dois passos anteriores. Porque sem isso, a paciente não vai conseguir fazer corretamente. Então, não adianta de nada eu, ali na primeira sessão, onde a paciente não tem consciência perineal nenhuma, eu já orientar para ela que ela tem que ativar lá na atividade física. Pode ser que isso, né, que essa orientação traga um movimento contrário, traga um movimento que a gente chama de movimento paradoxal, onde ela vai estar empurrando aquele assoalho pélvico no momento do esforço. Nem sempre ali é com uma valsalva, mas às vezes ela vai fazer a força sem uma respiração adequada, sem ali uma contração adequada. Então a gente precisa desses 3 pontos iniciais bem definidos, a paciente tendo uma excelente condução desse acompanhamento para que a gente tenha segurança que ela vá fazer lá na atividade física de uma forma adequada. E a gente chega no 4º ponto, que é começar a trabalhar no consultório essa junção de ativação abdominal e de ativação de assoalho pélvico. Então eu começo trabalhando com ela ali na posição de DD. Então, trabalho com ela bem essa consciência respiratória junto dessa ativação de assoalho pélvico. E a gente começa a trabalhar também ali o aumento da pressão intraabdominal. Porque eu quero que ela tenha também esse aprendizado lá para a atividade física. Então, ela tá ali deitada, a gente pode simular uma elevação de membro superior com um pezinho. Então, eu tenho um halter ali no meu consultório e eu peço para ela, inspira, expirou. Ativa abdômen, assoalho pélvico e ela vai fazer esse esforço. Então, a gente começa com situações bem simples, então um pezinho bem pequeno, e a gente vai aumentando aí essa intensidade de peso, de aumento de pressão intraabdominal, para ela ir treinando, né, nessas situações. Então, a gente começa em DD, com situações leves de aumento de pressão intraabdominal, e depois a gente vai evoluir para sentada, para em pé, para trazer esse trabalho aí de consciência e de junção de abdômen e de assoalho pélvico. O 5º passo para essa preparação é trabalhar também nos movimentos que a paciente vai fazer na atividade física que ela desempenha. Então, por exemplo, a minha paciente está lá na atividade física na academia e ela percebeu que tal situação ela tem muita dificuldade. O que a gente vai fazer? A gente vai treinar aquele movimento lá no nosso consultório. É o movimento do leg press, então ela vai estar lá na nossa maca, né? A gente coloca, faz com que ela levante aquelas perninhas e a gente vai simular aquele movimento com aumento de pressão intraabdominal,
com expiração, com a glote aberta, com ativação de abdômen e com ativação de assoalho pélvico. Pode-se ter um movimento ali que eu não vou conseguir simular no meu consultório? Pode ser. Só que daí lá na atividade física, você vai pedir para a paciente baixar o peso para que ela tenha maior consciência respiratória e consciência de assoalho pélvico. Isso é uma orientação fundamental no pós-parto, porque as pacientes já querem voltar com tudo para atividade física. Mas eu já sempre oriento. A melhor carga é aquela que você vai conseguir respirar adequadamente e ativar esse assoalho pélvico adequadamente. Não adianta de nada ela ali aumentar peso, porque ela quer ter aquele retorno daquele corpo, mas ela não conseguir associar uma respiração adequada, uma ativação de abdômen e de assoalho pélvico adequada. Então esse é um ponto fundamental. A carga vai reduzir, ela tem uma melhor consciência e daí sim a gente vai trabalhar aquilo ali também, tanto lá no nosso consultório quanto lá na atividade física, porque a gente precisa dessa junção dessas atividades para a paciente ter esse aprendizado.